aí pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre Sansão e Dalila, uma das histórias mais formidáveis e famosas da Bíblia, que nos vem trazer princípios e ensinamentos valiosos para o nosso dia a dia e para levar por toda a vida. Mas como todos já sabem, a história praticamente de cor, tudo o que acontece é que Sansão era um garoto de uma promessa, que o seu poder residia através do seu cabelo, que era a fonte da promessa que nunca poderia ser cortado. E todos sabem o final trágico também, que Sansão morre debaixo de escombros após perder toda a sua força por revelar o seu segredo a Dalila. E os filisteus cortam o seu cabelo e ele perde toda a força, é levado como um escravo e é preso debaixo do castelo, no calabouço, acorrentado, cego e todo machucado. Fim de uma vida terrível para um herói bíblico, que teve dons e força sobrenatural provindos do Espírito, mas que não soube utilizar os seus dons e talentos e terminou a vida como um escravo. Vamos trazer um pouco do que poderia ter acontecido, mesmo que a gente não possa voltar no passado, no futuro, ou possa ir para o futuro, a gente pode pensar o que poderia ter sido feito de diferente, que poderia mudar o final da história. Se Sansão tivesse cumprido as leis de Deus e nunca tivesse se casado com mulheres de outros povos, provavelmente ele nunca teria sequer cogitado ficar com Dalila e nunca teria sido traído. Ele poderia ser um herói magnífico da Bíblia, assim como foi Davi, mesmo tendo errado, se consagrou, morreu depois de muitos anos, teve uma vida muito longa e terminou sem nenhum inimigo vivo. Music Então, licensing por esse reimagined. raciocínio, Sansão também poderia sim ter terminado a vida sendo um dos homens mais famosos e mais tementes a Deus da Bíblia. Mas ele resolveu ir por outro lado. Resolveu não escutar a voz de Deus e resolveu fazer o que queria e agir por desejos carnais. Se Sansão, como eu disse, tivesse cumprido a lei e tivesse seguido a risca, ele poderia ter conseguido a terra prometida muitos anos antes do que foi conquistada. Ele poderia ter trazido paz para o seu povo e ter se tornado um ícone bíblico e da história de Israel. Mas, como todos sabemos, não foi esse caminho que ele seguiu. Ele preferiu seguir a vontade própria, a vontade carnal, e se entregou aos prazeres das mulheres filisteias. Como podemos ver, ele revelou o seu segredo para a pessoa que dormia ao lado dele, que era Dalila, mas que não tinha comprometimento nem as mesmas crenças que ele. Então, por pouco dinheiro, ela revelou o seu segredo, que era o cabelo, onde residia a promessa e o poder de Sansão. Se a gente for olhar, o propósito de Sansão era libertar o povo de Israel, era se tornar um herói e derrotar o povo filisteu. Mas, como Sansão não fez isso durante a vida com os poderes e com todo o dom que Deus deu para ele, ele cumpriu parte do propósito no final da vida. Morreu como escravo, soterrado e basicamente um suicídio. Foi esse o fim de Sansão. Mas, na morte dele, ele matou mais inimigos do que toda a sua vida. Então, mesmo na morte, ele cumpriu seu propósito, o que eu acho uma coisa incrível. Independente do que você escolha para sua vida, independente se você queira ativar a sua identidade ou não, independente se você queira cumprir o propósito ou não, o que você tem que fazer nessa terra vai ser cumprido, você querendo ou não. Você terminando como um herói, como Davi, ou você terminando como Sansão, um escravo, cego e soterrado. O que define os dois foram o arrependimento e foi o coração. Sansão não se arrependeu antes que fosse tarde, só se arrependeu quando já estava preso, cego e ferido. Então ele orou a Deus e pediu que pela última vez Deus desse força
para que ele pudesse derrubar todo aquele castelo. E assim Deus concedeu o último dia de força de Sansão. Então ele, com toda a sua força, puxou as colunas e rompeu todo o castelo, desmoronou tudo. Naquele dia, ele cumpriu seu propósito, que era libertar o povo dos filisteus e matar os inimigos, os povos pagãos. Então, a partir desse momento, ele sim pode ter um checklist e cumprir o propósito. Se o propósito dele era matar filisteus, se era se livrar dos inimigos, trazer paz para Jerusalém, ele cumpriu seu propósito. Mas ele não terminou como um herói. Ele terminou como um personagem que nos deixa uma história marcante e de tragédia. Foi um dos caras que mais foi honrado na Bíblia. Teve a maior força. Ele era um homem incrível para os aspectos físicos humanos, mas não deu valor. Se vangloriou e deixou a vaidade tomar conta. Foi pelos seus desejos e pelas suas vontades, esquecendo de Deus, e o final dele foi triste. Como podemos ver, ele poderia ter terminado como um herói, se consagrado e se tornar um dos homens mais honrados da Bíblia, assim como foi Davi. Mas ele preferiu seguir os seus instintos e no final ele cumpriu seu propósito, mesmo não tendo ativado a sua identidade. É algo incrível você pensar que independente do que você faça, independente do caminho que você tome, você vai cumprir seu propósito. Cumprindo seu propósito, você pode terminar como um escravo ou como um rei. Tudo depende das decisões e tudo depende das pessoas com quem você anda, com quem você escolhe estar. Ambiente molda mindset. Mindset molda as ações. As suas ações viram hábitos. Hábitos moldam o seu caráter e seu caráter molda o seu futuro. É uma coisa simples, mas as nossas atitudes nos levam a lugares horríveis ou a lugares maravilhosos. Entende? Você tem que investir em todas as 5 áreas da sua vida: física, mental, espiritual, financeira e emocional. Todas essas áreas suas têm que ser trabalhadas. Você tem que se tornar uma pessoa completa. Não completa de si, mas completa de recursos, de controle emocional e controle próprio. Tendo atitudes corretas, buscando conhecimento, buscando se melhorar, você vai se tornar uma pessoa como Davi. Uma pessoa que mesmo tendo errado, tinha um coração segundo Deus. E imagina você ter essa honra, esse título, um coração segundo Deus. É incrível você ter essa honra. É o único personagem bíblico, fora Jesus, que era o próprio Deus, que teve essa honra. E tudo foi escolhas. Os dois nasceram do mesmo povo, com a mesma mentalidade, em tempos diferentes, isso é verdade, mas isso não difere. O que difere são atitudes, escolhas e caráter. Escolher pessoas boas para o seu lado, pessoas que têm conhecimento e sabedoria para te passar um discernimento correto sobre as situações. O fim de Sansão foi quando ele escolheu Dalila, quebrando um mandamento de Deus. Ali começou a desmoronar todo o seu apogeu. E se tornou escravo, morreu soterrado, mas cumpriu seu propósito. A gente tem várias lições que podem tirar dessa história, mas a principal é que se você tomar atitudes segundo a tua vontade, normalmente você vai se ferrar. Você não vai terminar bem. Porque, como diz a Bíblia, Deus tem planos muito maiores que os nossos. E se você quiser impor o seu plano, você tem livre-arbítrio. Você vai impor o seu plano. Vai seguir
tudo o que quiser, mas vai colher tudo aquilo que plantar. Então, ore a Deus antes de tomar atitudes. Tome atitudes com caráter, com responsabilidade e que não afete negativamente ninguém. Você não precisa derrubar nada para construir uma casa. Você não precisa ganhar de um para poder chegar à vitória. No mundo, todos podem vencer. Juntos, todos podem vencer. Só basta trabalhar essas 5 áreas. Você se tornar alguém melhor e alguém livre de verdade. Livre espiritualmente, pois você vai estar bem com Deus. Livre emocionalmente, porque você não vai guardar rancor nem raiva. Livre financeiramente, para poder desfrutar de conforto e de sossego. Liberdade geográfica, para poder viajar, conhecer lugares diferentes. Liberdade espiritual, emocional, financeira e física. Você se tornar alguém imparável. Valeu, esse foi o vídeo. Reflita sobre as suas atitudes, sobre o seu propósito e a sua identidade. Pois quem não sabe a sua identidade, normalmente cumpre o seu propósito, mas termina como escravo. Então, procure se autoconhecer, procure conhecimentos, sabedorias e tenha discernimento ao tomar atitudes e ações. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Falou!